Bom, vamos lá, pessoal. Apostila 11 aí de vocês, né? Vamos trabalhar o terceiro tópico, né? A tragédia e existência em Nietzsche, tá? Página 210. Então vai ser a segunda vez que nós vamos ter contato com esse autor, né? E agora nós vamos aprofundar. Vamos fazer aqui um lembrete sobre essa apostila que nós trabalhamos. Nós estamos trabalhando filósofos, né? Que estão criticando a racionalidade, tá? Essa razão que nasceu lá no período iluminista, tá? Na Idade Moderna. Outro ponto importante, nós vimos aí o primeiro filósofo dizendo que a fé é mais importante que a razão, no caso, que é o Søren Kierkegaard. Depois nós vamos ver o Schopenhauer dizendo que a vontade, né, a vontade de viver, ela está além da razão, né, ela é irracional, tá? Então, é o segundo filósofo. E agora nós vamos ver o Nietzsche, né, o que é que ele fala, né, qual é a crítica que ele faz à razão, né? Como é que ele vai falar sobre isso, tá? Aí na página 210 de vocês, nós vamos encontrar aí esse parágrafo aqui que eu já grifei, ó. Nietzsche foi o filósofo alemão que assumiu de forma plena a crítica a uma tradição racionalista que afirmava uma metafísica, valores transcendentes além da própria vida. A existência nesse sentido era carregada de profunda tragicidade, pois não havia alento para o além do ser. Este se realizava no aqui e no agora, em um jogo de forças apolíneas e dionisíacas. Galera, só esse primeiro parágrafo já nos dá um monte de informação, tá? A primeira informação que a gente consegue perceber é que para o Nietzsche não existe nada além desta vida. Ele enxerga que esta vida que nós vivemos aqui, ela é única e é isso e pronto, acabou. Então ele não acredita que existe algo além desta vida. Então nós temos que viver esta vida intensamente, tá? Primeiro ponto. Tá? E ele vai criticar todos esses valores, tá? Que foram criados, não só pela religião. A religião ele vai ter um ponto específico que nós vamos falar, mas ele vai criar todos esses valores que foram criados para que nós devemos viver, né? Para conduzir a nossa vida. Tá? Esses valores além, né? E que valores são esses? Para dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que é verdade, o que é mentira. Tudo isso foi criado anteriormente, né? E nós vimos que essa criação vem lá da filosofia grega, lá no começo da filosofia grega, quando um dos primeiros pensadores, né, da filosofia clássica, no caso Sócrates, começou a buscar a verdade, né? A verdade, a busca pela verdade foi o ponto principal onde Nietzsche vai fazer a crítica, quando o ser humano começa a buscar a verdade, tá? Uma verdade, e essa verdade é universal, ou seja, que serve para todos os seres humanos. É aí que vai começar a decadência da vida humana para ele, porque antes disso nós vivíamos bem, nós não tínhamos uma verdade para todos. Cada um seguia a sua verdade, cada um seguia aquilo que lhe convinha, tá? Não existia uma verdade absoluta, tá? Segundo ele, nós vivíamos o momento da tragédia. O que é a tragédia? A tragédia é isso, é você viver sem uma verdade acima de você que fica dizendo o que você tem ou não tem que fazer. Tá? É você quem decide, você como ser humano. Tá? Então, esse é o momento da tragédia, segundo Nietzsche, que ele diz que é o momento ápice da vida humana, né? É o momento principal da vida humana. Tá? Então, neste parágrafo, nós já encontramos tudo isso. Nietzsche, quando ele coloca Apolíneas e Dionisíacas, o que ele está querendo dizer? Olha, os gregos eles tinham dois deuses extremamente divergentes, né? Um era Apolo, que era o deus da ordem, da organização, né? E tinha Dionísio, que era o deus do caos, né? Da embriaguez, né? Das festas e por aí vai. Então, segundo Nietzsche, quando o homem vivia na tragédia, ele alimentava esses dois, porque dentro dele existia o caos e existia a ordem. Existia a ordem e existia o caos. Então, para o Nietzsche, você valorizar os dois é essencial, e não apenas um, tá? Porque você não tem um controle sobre a vida, né? Não adianta eu querer controlar a vida, segundo Nietzsche. A vida, ela é incontrolável, né? Hoje você pensa uma coisa, amanhã você está pensando outra. Você planeja uma coisa, aos imponderáveis da vida que fazem aqueles planejamentos desmoronar ou ser refeitos e por aí vai, tá? O Nietzsche ele diz que nós temos que conservar os dois dentro de nós. E quando nós passamos a conservar apenas um, que é o caso de Apolo, né? As forças apolíneas, a só a ordem,
né, uma ideia universal para todos os humanos, né, do que é certo e do que é errado, aí nós vamos entrar em decadência, porque nós vamos deixar de viver a tragédia da existência. Por isso que o tema e o título deste capítulo é Tragédia e Existência. Tá? Espero que essa pequena introdução vocês tenham entendido, ok? Dando continuidade aqui, essa é a foto do Friedrich Nietzsche, tá? Em 1887, conforme vocês podem ver. E aqui ele dá um resumo sobre isso que eu falei sobre Apolo, né, e Dionísio, né? O deus da ordem e o deus do caos, conforme vocês podem ver. Aqui ele já começa a falar da crítica que ele faz a Sócrates, a metafísica iniciada por Sócrates. O que é a metafísica, que eu já expliquei para vocês? É aquilo além do mundo material, né? Que eu não posso tocar nem ver. Por exemplo, o bem. O que é o bem? Eu posso tocar, ver, sentir, cheirar? Não. O bem ele está onde? No plano metafísico, é algo que está além da física. Então ele vai criticar isso, porque isso é transcendente à vida humana, não está neste plano, né? Está em algo além. Então ele critica essa ideia transcendente, essa ideia de metafísica, tá? Então nós podemos ver isso aí já neste primeiro passo aqui das forças apoliana e dionisíaca. Leiam, tá? Deixei bem grifadinho aí para vocês. Aqui está descrevendo, né? Conforme vocês podem ver aí, quem é a Apolo e quem é Dionísio, né? As características deles, ok? Aqui nós temos um trecho onde ele dá mais detalhes sobre essa ideia, né? De que existe esse caos e essa organização dentro de nós, tá? Aqui nesse trecho aqui, conforme vocês podem ver, tá? É, antes, antes de Sócrates, se vivia a tragédia, tá? Uma ideia de que nós não sabemos para onde vamos, tá? Uma ideia de que não existe algo superior dizendo que eu tenho ou não tenho que fazer. E quando eu falo esse algo superior, não é necessariamente só um Deus, tá, gente? São valores que foram criados pela humanidade, beleza? Então aqui mais adiante, no tópico B, ele vai fazer uma crítica ferrenha aos valores, né, à moral que foi criada na humanidade, né? Eu grifei bastante coisa aqui, ó, deixando aí para vocês darem uma olhada, quiser grifar e ler aí na apostila de vocês também, né? Que é conforme vocês podem ver, ó, ele fala da moral e da razão, né? Vamos dar uma lida aqui nessa parte para vocês entenderem, ó. Para Nietzsche, moral e razão integravam uma espécie de psicologia humana que deveria ser pensada. A moral informava a condição cultural, enquanto a razão dizia respeito aos avanços materiais, civilizacionais concretizados no mundo. Então, para o Nietzsche, nós temos aí a moral e a razão, né, que vai dizer e organizar a vida do homem. Ou seja, há uma questão que organiza, né, nós como sociedade, como cultura, e nós como civilização. Na Grécia Antiga, vocês vão ver aqui já nesse passo, né, quando o homem ainda vivia na tragédia, sem essa ideia de Sócrates transcendente, uma verdade absoluta, antes de Sócrates, ele dizia que esses avanços eles ocorriam em equilíbrio, né? Vamos ver. No caso da Grécia Antiga, a da tragédia, os avanços civilizacionais estariam associados a uma cultura em que o homem ganhava relevo por sua capacidade de ação. Sempre apolínea e dionisíaca, ou seja, trágica. Era a tragédia que afirmava a grandeza do homem. O homem vai criar mecanismo para a sua sobrevivência e para a sua organização, porque ele não tem certeza de nada, ele vive aquilo e aquele momento com tudo, tá? Então, já que eu não tenho certeza do que vai acontecer além dessa vida, né? Então eu vou viver essa intensamente. Outra coisa importante, aqui ele fala da cultura, quando ela começa a entrar em decadência, quando começa a ver essa racionalidade exagerada, né? Quando começa a ver esses valores criados para a humanidade, como ele tem que viver, de como ele não tem que viver, né? Esses padrões, né? Aí ele começa a dizer que nós entramos em decadência, tá? Mais adiante aqui, ó, ele escreve isso, o Nietzsche ele vai escrever isso, por quê? Porque ele vem de uma filosofia assim, né? Ele vive, né? Isso, o Nietzsche ele faz parte dessa transição do século XIX para o século XX também, então ele vê toda essa influência dessa filosofia baseada na razão e nesses valores ocidentais, né? Nesse mundo ocidental. Então ele está vendo tudo isso e ele não concorda, ele critica, ele fala, mano, acabou a nossa vida, acabou a existência humana, né? O que é o homem, o que é o ser humano, né? Então ele não vê mais, né? Ele não vê mais, porque tentaram tanto padronizar os seres humanos com esses valores, né?
que o homem deixou de existir, tá? O homem perdeu a sua essência como tragédia, né? Como uma vida que é neste momento que eu tenho que vivê-la, né? Então ele fala que essa filosofia que foi criada até então, até ele, né? No caso, até o período que ele estava vivendo, ele vai sempre ser crítico a ela, né? Por isso que fala aqui nesse trecho que ele vai pegar essa filosofia e vai dar golpes de martelo. O que seria esse golpes de martelo? Ele vai estar sempre criticando a filosofia que valoriza a razão, que valoriza essa metafísica, que tenta dizer para o ser humano que ele tem que ser, como ele tem que viver e por aí vai, tá? E ele deixa isso bem claro na sua obra Além do Bem e do Mal, né? Uma obra que ele escreve bem interessante também, que o homem tem que superar essa ideia, né? O que é bem e o que é mal, e por aí vai, ok? Mas outra obra que ele vai afirmar isso, né, é a genealogia da moral, né? Conforme vocês podem ver aqui, é nesta obra que ele vai falar o que é genealogia. É quando vai começar a surgir essa ideia de moral. O que é a moral? Moral é esses padrões, esses comportamentos que nós temos que ter, né? De viver e por aí vai. Então, ele vai explicar como isso vai surgir para poder criticar. Então, e ele vai dizer que a ciência era uma forma de mostrar que Deus não tinha mais sentido nenhum, né? Porque ele dizia assim, a ciência anunciava a própria vontade de poder do homem, né? O homem se realizar dentro da ciência, né? Mostrar que ele também pode ser algo, um ser criador, né? Um ser que faz e refaz, ok? Então, ele deixa aí na questão da ciência também algo importante, né? Aqui nesse quadrinho vocês podem ver uma crítica que ele faz aos deuses, né? A vários deuses, conforme você vê, ele enxergava a religião com olhos ruins, né? Porque ele enxergava a religião com olhos ruins, né? Principalmente as religiões monoteístas, porque a religião ela acaba cegando o homem, segundo ele, né? Acaba deixando o homem dentro de um padrão e uma moral. Vamos pegar esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui eu quero ler junto com vocês que sintetiza bem essa ideia, ó. Para o filósofo, a lógica cristã era a moral do escravo, a mesma de Sócrates e as dos socialistas de sua época. Contrapondo-se a essa lógica encontrava-se a moral do Senhor. Era a moral dos fortes, daqueles que viviam intensamente as forças apolíneas e dionisíacas, dos que não se pacificam com valores transcendentes e vivem a tragédia da existência plenamente. A vida é um emaranhado de relações de poder. A vida é a expressão da própria vontade de poder, não havendo um sentido transcendente ou uma predeterminação. Se não existem entidades permanentes, não há sentido, e sem estes não existe um fim. O que se pode constatar é um jogo eterno de forças que se afirmam e que se negam, expressando a vontade de poder, aqui, agora. Então, para o Nietzsche, viver é viver o aqui, o agora, valorizando tudo isso que nós temos como ser humano. Tá? Não existe algo além. Quando ele faz uma crítica ao cristianismo, nesse caso aqui, ele faz uma crítica a essa moral, né, que foi colocada para os seres humanos de como ele tem que viver. Essa moral de dizer, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não só no cristianismo. Vocês vão ver que ele vai fazer uma crítica ferrenha a todas as crenças, principalmente monoteísta, que tentam enquadrar o ser humano, dizendo o que ele tem e o que ele não tem que fazer. Ele é extremamente crítico a isso. Por quê? Porque para ele, quando você faz isso, você encerra a vida, você cerca a vida, você deixa de permitir o ser humano viver ela como ela tem que ser, que é o aqui e o agora. Então, a partir do momento que não existe isso, quando não existe algo além do que nós vivemos aqui, o ser humano vai procurar viver o aqui e o agora, ok? Espero que vocês tenham entendido esse parágrafo aqui, que ele dá uma boa explicativa sobre essa questão aí, de um trecho bem polêmico das suas obras, tá? Mais adiante, o Nietzsche vai falar que nós temos que ser como o Ubermensch. Mas antes, aqui eu deixei grifado, é, aqui, importante, ó. Na tragédia grega, os gregos tinham suas crenças? Sim, eles tinham, eles acreditavam em vários deuses. Só que os deuses que os gregos acreditavam, ou seja, antes de Sócrates, eram uns deuses livres que não tentavam enquadrar o ser humano dizendo para ele como ele tem que viver ou não. Tá? Tanto é que os próprios deuses tinham sentimentos, vontades, desejos e prazeres. Então ele valoriza esse tipo de crença, esse tipo de afirmação. Tá?
Então, na verdade, ele enxerga que os deuses é uma criação dos desejos humanos nesse trecho aqui, né? Se a gente for parar para pensar, ok? Mais adiante, aqui também fala da questão da religião monoteísta que eu falei para vocês, tá? Não só como o cristianismo. O super-homem, como o Ubermensch, né, que eles chamam, né, que a tradução coloca. O que seria o super-homem? O super-homem seria aquela pessoa que consegue romper com esses valores, consegue sair da moral dos escravos. O que é a moral dos escravos que eu comentei? A moral dos escravos é aquele que aceita toda essa transcendência, né? Todos esses valores do que é certo, o que é errado, bem e mal, e você aceita aquilo passivamente. Você não questiona, por exemplo, pô, isso aí é o bem? Por que é o bem? Por que é o mal? Tá? Por que isso é verdade? Por que não é? Você simplesmente aceita aquilo passivamente, tá? Porque para você é mais fácil aceitar valores, tá? Segundo Nietzsche, é mais fácil aceitar esses valores já colocados, porque aí você abre mão de você viver intensamente, abre mão de você viver, de você experimentar a tragédia da existência. Tá? Então é mais fácil você aceitar isso. Então ele chama isso de moral dos fracos. É aqueles que aceitam esses padrões, né? Aceitam esses caminhos que já foram trilhados para os homens, né? Dizendo para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem, como se fosse um manual. Ele até afirma que isso é uma maneira de você domesticar o homem. Quando eu falo homem, é o ser humano. Isso é uma coisa muito pesada, tá? É uma coisa bem forte, porque ele diz o seguinte, olha, quando eu aceito esses padrões, esses valores, não os questiono, simplesmente aceito, eu estou querendo dar um sentido para a vida que não tem. Para o Nietzsche não existe um sentido para a vida. Tá? Não existe sentido para a existência. O que existe é o aqui e agora e você tem que viver o aqui e agora para ele. Ok? Então vamos ler isso aqui. Ó. Para ele, negar a moral dos fracos, dos escravos, significa abrir caminho para a afirmação de um novo homem, aquele que destruiria a civilização e a cultura da decadência, evitando as armadilhas da metafísica e religiosas. Esse homem afirmaria a vida sem reservas, tornaria-se o super-homem, o homem com vontade de potência. Então quem é este homem? É aquele homem que não aceita esses padrões, essa transcendência, esse manual de como você tem que viver. Então o homem, o super-homem para o Nietzsche é aquele que nega tudo isso. É aquele que procura viver o aqui, o agora, a existência, com as limitações, com as tragédias que ela tem. Ele até coloca aqui, o viver é você estar de acordo com a tensão, com os conflitos, com o aniquilamento. Tá? Então, isso é o viver para o Nietzsche. Tá? Não existe nada além disso que nós vivemos aqui. Ok? Aqui nós temos um trecho da obra do Nietzsche, tá? Mais um dos trechos que ele deixa aqui para nós. E nesse trecho, que está na sua obra que ele denominada Assim Falou Zaratustra, ele mostra como é esse homem, como que ele tem que ser o super-homem, né? Aquele que supera. Né? Eu vou pegar esse trecho aqui, ó, bem da obra dele, ó, a partir daqui. Ó, eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado, que fizestes para superá-lo. Ele deixa essa pergunta. Grande no homem é ele ser uma ponte e não um objetivo. O que pode ser amado no homem é ser ele uma passagem e um declínio. Ou seja, essa inconstância é o ser humano viver como ele tem que viver, ok? Não sendo regrado, não sendo enquadrado dentro de padrões, dizendo para ele o que é certo e o que é errado. Bom, já que o ser humano vive nisso, né? O que seria então a vida, né? A vida para o Nietzsche é você superá-la, é você vivê-la ela intensamente, né? Então ele vai dar essa ideia de eterno retorno. O que seria a ideia de eterno retorno? Ele vai dar uma suposição, né? Suponhamos que venha um demônio, né, e diga para você, né? Ele está fazendo uma analogia, né, uma comparação, e diga para você assim, olha, você vai ter que viver essa vida toda essa eternidade do mesmo jeito, você vai sentir os mesmos prazeres, a mesma coisa, vai ser sempre a mesma coisa. Tudo que você viveu até agora vai ser sempre a mesma coisa. Como você enxergaria isso? Você enxergaria isso uma maldição? Tá? Mas se você viveu intensamente cada minuto da sua vida,
ainda assim você enxergaria isso como uma maldição? Se você não tivesse buscado explicações além dessa própria vida, você ainda assim enxergaria como uma maldição? Esse é um questionamento que ele deixa, e esse questionamento está onde? Está numa obra Gaia Ciência. Conforme vocês podem ver aqui, tá? O trecho da obra está aqui. Eu sempre grifo o trecho da obra do autor para vocês. Está aqui, ó. Tá? Ele faz uma suposição nessa ideia. E mais adiante tem um comentário do autor da apostila sobre essa ideia, que diz assim, ó, se você fosse condenado, quando a gente fala condenado é algo ruim, né? Se você fosse condenado a viver toda a sua vida infinitas vezes, eternamente, como se sentiria? Se você aceitasse a vida e não buscasse no além um sentido, você a viveria da melhor maneira e isso não seria uma maldição? E se você não tivesse vivido autenticamente, poderia considerar isso uma maldição? O que Nietzsche está dizendo? O que ele tenta propor? O que é uma reflexão que ele deixa para nós? Olha, essa vida que nós vivemos, você a vive de acordo com o que você quer ou de acordo com o manual que deixaram para nós? Tá? A sociedade ocidental que ele critica tanto. Porque a nossa sociedade ela tem vários valores que foram criados, que começou a partir de Sócrates. Como você vai vivê-la? Tá? E você tem o poder de viver ela novamente. Como ele diz aqui, condenado. Você consideraria isso uma maldição? Ou você consideraria isso que da hora, eu quero mais uma vez? Segundo ele, uma pessoa que não gosta de viver, que aceita a moral dos fracos, conforme ele afirma aqui, é aquela pessoa que não gostaria de viver novamente e queria que isso acabasse logo, porque ela não viveu intensamente. Agora, se é uma pessoa que vive intensamente, ela vai querer repetir isso mais e mais vezes, segundo ele, ok? Então, é isso que ele deixa aqui nesse trecho para nós, tá? Vontade de potência é aquilo que eu comentei com vocês, é nós se superarmos, né? Essa vontade louca que nós temos de sermos nós, sem sermos cerceados, sem sermos dominados, sem ser domesticados, né? A palavra que mais cabe aqui neste momento, né? Outro ponto importante da filosofia do Nietzsche, né, que nós vemos aqui, é como ele escreve suas obras, né? Ele escreve de uma maneira prolixa. O que é prolixa? As obras dele são maçantes, né? São densas, né? Repetitivas. Prolixa é aquela pessoa que vai sempre repetindo as mesmas coisas. Então ele vai estar sempre repetindo. Por isso que às vezes é muito denso ler ele. Mas quando você entende, fica mais fácil de degustar, né, a obra dele, de apreciar a obra dele. Uma coisa importante é que ele vai fugir dos padrões, tá? Ele vai pegar um pouco do academismo, né, do que acontece na época, mas também ele vai escrever em aforismos, tá? E em poesias também, tá? Então ele vai romper com os padrões acadêmicos da época, tá? Que tinha um padrão normal, óbvio. No começo, as obras do Nietzsche não vai ser aceita pelos filósofos da época, né? Quem vai mais apreciar as obras deles vai ser os literários. Mas, com o passar do tempo, os filósofos vão começar a ler e entender o ponto de vista do Nietzsche, tá? E a esses filósofos, ele vai escrever este trecho que nós deixamos aqui, tá? Que o autor da apostila deixa aqui também, retirada de uma obra dele, ó, tá? Além do bem e do mal, tá? É uma obra bem interessante que ele comenta como superar esses padrões aí criados para o ser humano, esse manual que foi criado para o ser humano de como ele tem que viver, ok? Galera, isso é o Nietzsche, né, para vocês, né, o que dá para eu passar aqui para vocês, tá? Alguns trechos da obra dele, né? Tem muito mais, né? Aqui também o autor deixa algumas das obras que ele escreveu. Eu já falei abertamente para vocês que esse é o autor que eu mais gosto em filosofia. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula, né? E bons estudos. E é isso aí, galera. Se cuidem